Shalom. São 5 horas da manhã. Eu acordei assim abruptamente, né? Porque eu dizia para uma pessoa, né, que ela deveria conhecer tudo e reter o bem. Eu disse isso à pessoa e acabei abrindo os olhos, né? E aí me veio mais alguns pensamentos. E ao invés de virar para o outro lado e dormir, né? Eu levantei-me, comi um pedaço de pão, tomei café. E agora estou aqui. Espero que isso que eu vou dizer hoje, né, sirva pelo menos, né, não apenas, pelo menos, para reflexão. Porque reter o bem é reflexão. E eu não tenho visto isso. Ontem, eu completei 67 anos de vida. Eu digo 67 porque 9 meses nós já estávamos vivos no útero de nossas mães, né? Então, na verdade, assim, tipo 65 e 9 meses, né? Infelizmente, as pessoas não dão valor, porque a todo custo, né, querem liberar o aborto, querem liberar coisas, né, que o pai não aceita e que, com certeza, né, vamos supor que eu tivesse sido abortado, claro que eu estaria morto, então eu não estaria consciente de nada do que eu perdi, né? Mas, com certeza, né? Se eu tivesse consciência, eu acho que eu não perdoaria, né, meus pais. Mas vamos lá. A gente escuta muito, né, principalmente quando a gente é mais jovem, pessoas, né, vamos supor, com a minha idade hoje, dizerem, né, que quanto mais se vive, mais se aprende. E eu concordo plenamente, isso vale para tudo, né? Vamos supor que você é um engenheiro. Quantos mais anos você tiver, né, de trabalho na engenharia, fará com que você aprimore, né, os seus conhecimentos e que você passe, né, a trabalhar de uma forma melhor até do que muitos outros. E assim em tudo. Eu me lembro quando eu era garoto eu digo 15 anos, né, por aí, quando eu comecei a minha caminhada pelo mundo da música, eu escutava, né, Yes, Pink Floyd, enfim.
E eu ficava ouvindo, eu já tocava desde os 8 anos de idade, né? Mas não com aquela perfeição, não com aquela força, não, sei lá, nem sei explicar, né? Um dia encontrei com um rapaz e ele me disse: Sérgio, tudo vem da prática. Então, você quer ser um músico? Você quer realmente ser um músico? Ele tinha uns 20 anos de idade, né? Eu falei, eu quero. Foi então quando eu passei a estudar com ele mesmo, e ele me dizia, pelo menos 4 horas de treino por dia. O ideal é 8. Como eu já disse várias vezes, eu sou uma pessoa assim, além de obediente, sempre fui obediente ao que é certo. Eu sou uma pessoa que, quando me coloco a fazer alguma coisa, eu mergulho até o fundo do poço para ver tudo que tem naquela coisa. Ao contrário, nós podemos observar pessoas que se colocam a fazer alguma coisa, mas estão sempre boiando, né, na superfície. E quando você diz, dá um mergulhão, que tal, né? Ou seja, estarão sempre em cima de um muro, seja lá no que for. Mas como eu disse, né, eu sempre fui muito disciplinado comigo mesmo. Não disciplinado pelos outros. Sabe, não dizer, não, eu fui disciplinado por meu pai e minha mãe. Sim, até meus 10 anos de idade eu fui. Muito, e agradeço porque eu tive um berço esplêndido, né? Porque eu pude aprender música, eu pude estudar, eu pude, enfim, ter coisas que nem todos podem ter. Então eu dou graças ao Pai, né? Observe, eu não estou dizendo graça no sentido das 3 irmãs gêmeas, né? Que formam a deusa graça que foi colocada na Bíblia. Eu estou falando graças no sentido de agradecendo ao Pai por me ter feito nascer na família em que eu nasci. Bom, então observe, para que você toque um instrumento, ele necessita de dedicação, necessita de prática, né? Você tem que estar praticando todos os dias. Você necessita de amor por aquilo. Eu conheço um monte de gente, por exemplo, né, que trabalha, tem um emprego e odeia aquilo que faz. Lá pelos anos 80 eu li um livro, eu não me lembro agora o nome,
Mas nesse livro eu encontrei muita coisa boa, né? Era um livro que falava a respeito, né, do porquê. Peter Pan. Do porquê que muitos homens, né, de negócios que ficam bem de vida e tal, de repente abandonam tudo e, sabe, vamos fazer uma coisa completamente diferente. E o livro foi para mim assim muito esclarecedor em muitas coisas, né? Porque, na verdade, a idade de 16, 17, 18 anos, que era a idade que na minha época se entrava em uma faculdade, não é a idade que, sabe, uma pessoa possa dizer que ela sabe o que quer. E geralmente as pessoas acabam fazendo aquilo que era o sonho de seus pais terem feito, mas que não fizeram, então eles creem que os filhos farão. E quando essa pessoa, né, por exemplo, que estudou alguma coisa que não gostava ou não sabia o que estudar, chega aos seus 50 anos, 55, olha para trás e pensa, né, puxa vida, como eu gostaria, vamos supor, de ter tido uma loja de brinquedos, como eu gostaria de ter sido músico, como eu gostaria de ter sido um artista plástico, ou seja, né, o que a pessoa realmente recebeu, ainda no ventre da mãe, de dons de nosso pai Elmo. Embora a pessoa possa nem saber que recebeu esses dons do nosso pai Elmo. Então, por isso que nós vemos tanta gente desanimada, tanta gente infeliz, né? Porque você trabalhar em alguma coisa apenas pelo dinheiro não vai lhe trazer felicidade alguma, por mais que você ganhe. Tudo bem, tem muita gente que fala, tem muita gente que diz que o dinheiro não traz felicidade, mas nos aproxima dela, ou nos ajuda, né, a chegar próximos. Veja, não é a felicidade. É que enquanto você está gastando o seu dinheiro, enquanto você está fazendo o que você bem entende, você se sente mais liberto. Só que é uma falsa liberdade, tá, gente? Eu posso dizer isso de boca cheia e, sabe, por ter conhecimento de causa, ou seja, eu tive a oportunidade, né, de conhecer essa liberdade. E é interessante que quando eu cheguei no auge dessa liberdade, vamos dizer assim, dali para frente ia ser muito mais dinheiro, foi justamente quando eu fechei minha empresa e fui estudar a palavra. Já tinha lido a palavra durante mais de 20 anos. Todos os dias. Que, aliás, é um outro
requisito para aquele que quer aprender qualquer coisa é buscar, é ler, é conhecer. E claro, quando Shaul diz conheça tudo e retende o bem, ele está falando das coisas de nosso Pai. Né? Porque, como ele mesmo diz, a sabedoria dos homens é lixo, né? Mas ele diz também que tudo que ele havia aprendido na vida dele tinha se tornado esterco para que ele pudesse fazer a vontade de Yahu. Eu mesmo, né, no meu tempo de presbítero e tal, eu cheguei a sentir nesse texto que tudo que nós fizemos em nossa vida não serviu para nada. Que então nós podíamos jogar fora e dali então servir a Yahu ou a Deus, como eu falava na época, eu era cristão. E pronto. Não, meus irmãos, veja, ele fala que era esterco. Justamente porque, como nós sabemos e temos a certeza e temos a fé plena nisso, né? Você talvez não tenha. Eu creio que tudo já está predeterminado. Ou seja, não é predestinado de Calvino, não. Predeterminado. No plano que o Pai, é claro, desenhou antes de iniciar a criação. Porque senão o Rabino Yahushua não diria: qual homem que vai e começa uma construção sem antes ver quanto vai gastar, quanto vai precisar, quanto tempo vai levar, para que depois, né, que ele comece, ele não pare, né? Ou por falta de vontade, ou por falta de dinheiro, ou por qualquer outra coisa que possa ocorrer na vida dele. Porque empreender, né, construir alguma coisa é algo que tem que ter uma base muito sólida. Como diz o Mashiach, né? Construa sua casa sobre a rocha. Então, observem bem, Shaul diz que aquilo tudo que ele já tinha conhecido aos pés de Gamaliel e tal. Para quem não sabe, Gamaliel era um rabino muito conceituado. Ele diz, mas hoje é tudo. Eu deixei que tudo se tornasse esterco para poder aprender a verdade. Ele não quis dizer que todo o ensinamento que ele obteve na vida dele, em todos os sentidos, tenha sido apagado da mente dele. Veja, a gente utiliza o esterco para plantar, por exemplo, não é isso? O esterco é adubo. Então é óbvio que os caminhos que nós percorremos em nossas vidas, seja lá quais forem, eles têm uma razão de ser.
Entendem? Sabe, ninguém consegue se alicerçar em nada sem saber como construir um alicerce. E para isso é necessário que essa pessoa passe por fases, por conhecimentos, por viver, por prática, até que ele possa começar a caminhar de acordo com Yahoo. E não é nem porque ele teve essa vida que ele vai caminhar de acordo com Yahoo, mas é porque à medida que ele vai sendo levado por Yahoo e que ele seja alguém que foi chamado, o Pai vai lhe mostrar daquilo tudo que ele sabe até então, lhe dando o discernimento, né? O Pai vai fazer com que você saiba o que do seu passado é bom. Por exemplo, né, quando eu era presbítero e tal, existia alguma coisa, né, que me fazia achar que eu não deveria continuar pintando meus quadros. Durante algum tempo eu parei de tocar. Aí depois eu voltei a tocar e construí um inário, só que era em louvor a Cristo, né? Então eu nem utilizo mais. Já até me disseram, né? Troca o nome, não sei o quê. Não, ele foi feito em função de uma coisa que é pagã. Então, não deu escutar. Mesmo que eu mude o nome, porque a intenção na época era essa. E o discernimento me mostra que aí não, né? Porque se eu fui macumbeiro, coisa que eu nunca fui, graças ao Eterno, mas se eu fui macumbeiro e de repente eu começo a achar que certos ensinamentos da macumba são interessantes, né, e guardo, o que vai acontecer? Eu vou ser um pastor pentecostal. No máximo. Bom, então é muito comum realmente, né, a gente quando é jovem escutar as pessoas dizerem que a vivência, que o tempo de vida, né, aquilo tudo que a gente faz nos leva a ter mais sabedoria. Sim, claro. Sabe, uma pessoa que estuda assim, sabe? Você faz pergunta, ela não sabe nem a resposta, mas ela te diz antes, não, eu entendi tudo. Entendeu o quê, né? Isso ocorre não porque a pessoa é burra ou falta inteligência, não. Isso ocorre por falta de disciplina. Porque para que você possa aprender alguma coisa em tudo que você faz, mesmo que seja aprender que aquilo não serve, você tem que refletir sobre cada coisa.
Quando Machê nos diz, né, viva o agora, o hoje, porque o passado não tem como mudá-lo. O futuro não tem como sabê-lo. Então viva o agora, porque senão você não terá o futuro. Observe, viver o agora significa que você deve todos os dias, além de fazer as coisas que são para aquele dia, estar aberto a receber novas informações. E observe que interessante. Você tem muito daquilo que você tem que aprender já dentro de você. Mas, como eu disse, né, tem pessoas que eu estudo com elas, a gente conversa hoje sobre algum assunto. E aí, tudo certo, tudo bem, é isso aí? Não, perfeito, é claro. Aí no dia seguinte você conversa com a pessoa e a pessoa lhe diz alguma coisa completamente fora de contexto daquilo que foi dito, daquilo que foi estudado. Isso significa que a pessoa foi estudando, acabou o estudo, ela parou de pensar nisso. Ela não parou para refletir naquilo que escutou. Então isso ocorre em todas as esferas da vida. Seja lá o que você está fazendo hoje, se você amanhã não meditar sobre aquilo que você fez ontem, meditar eu digo reter o bem daquilo. Porque como que você vai reter o bem de alguma coisa se você não reflete sobre ela? Reter o bem significa você guardar para você aquilo que realmente você sente, percebe, que o Pai te mostra, que aquilo vai lhe fazer bem, que aquilo vai trazer para você um retorno favorável. Então, como eu dizia no começo, muita gente, né, diz para você, veja, porque as pessoas, quanto mais vida, mais vivência tem, claro, né? Agora, quantas dessas pessoas com mais tempo de vida refletiram em sua vida? Eu conheço homens mais velhos do que eu, que tudo que eles fizeram na vida deles foi sair de manhã de casa, trabalhar o dia inteiro, voltar cansado. E por ser tudo igualzinho, por ser tudo, né, pré-fabricado, vamos dizer assim, né? A pessoa já faz até no piloto automático as coisas. E pensar naquilo, refletir naquilo, examinar o que aquilo mexeu com a pessoa dela, jamais, né? Quando eu era bem jovem, 12, 13, 14 anos de idade, eu tinha um amigo, e era um amigo muito rico, e ele vivia na edícula da casa, ou seja, existia no fundo da casa uma lavanderia, um quarto, banheiro, né? Ele transformou a lavanderia numa sala muito incrível, e tinha o quarto e tinha o banheiro, e ele morava lá. Só não tinha cozinha porque ele comia
na casa dos pais, que era a 10 metros a dele, sei lá. E ali começamos a nos reunir, né, praticamente todas as noites. E quando as pessoas iam embora, eu e esse meu amigo ficávamos ali, ligávamos o gravador, sabe aquele gravador de rolo, né? De fita de rolo, ele tinha um bom. Colocávamos um microfone ali e passávamos 2, 3 horas conversando. Assim, como conversaríamos se não tivesse um microfone? Quando o assunto, nós pegávamos, voltávamos a fita e então íamos escutando e comentando a respeito do que tinha sido dito. A priori, né, pode parecer loucura, pode parecer algo que muito dispensável, né? Mas eu vou dizer para vocês, se nós não nos conhecermos, nós nunca vamos nos amar. E se nós não nos amarmos, nós não conseguiremos amar o próximo como a nós mesmos. Então, desde jovem eu tive, né, esse gosto por essa prática da autoanálise. Li muitos livros hindus, enfim. Porque tudo isso nos leva a uma compreensão de nós mesmos. Isso não é errado. Porque eu vejo pessoas que chegam e pedem para estudar, e a gente começa a estudar e de repente a pessoa está falando, porque o meu filho, porque a minha filha, porque meu marido, porque... Sabe? Então, essa pessoa é uma pessoa que claramente ela não reflete em cada passo que dá. Concorda? Porque senão ela não estaria precisando conversar sobre isso no momento que nós deveríamos estar estudando. Então as pessoas dizem, os mais velhos têm mais sabedoria. Sim. Eu disse a Eliane outro dia, né, que pena, né, embora eu soubesse que era impossível porque eu teria que passar por tudo que passei para poder chegar onde hoje estou. Se eu não tivesse feito todo o caminho que o Pai desenhou para mim em seu plano, eu jamais, né, estaria hoje como estou. Uma pessoa que não se conhece, uma pessoa que não se ama, uma pessoa que não tem ideia daquilo que ela realmente é, ela é inconstante. Porque ela tem medo. Ela é inconstante porque ela teme a sociedade, porque ela teme ser diferente, porque ela teme tudo.
Observem bem, quando o Mashiach falou das sementes, ele fala daquelas que caíram no pedregulho, né? À beira do caminho. Esse caminho que ele está falando é o sulco feito onde deveriam cair as sementes para ser plantadas. Então ele disse que elas cresceram rapidinho. Claro, elas precisavam encontrar terra. Mas logo veio o sol e elas secaram. Ou seja, meus irmãos, se a pessoa não tem o conhecimento dela própria, como é que ela vai ter o conhecimento daquilo que ela nem viveu? Ou se viveu, nem sequer refletiu a respeito do que deveria ser guardado e do que deveria ser jogado fora? E muitos desses me dizem, não, eu leio qualquer coisa, mas eu guardo o bem. Eu falo, o que é o bem? Então, eu disse a Eliane, se há 20 anos atrás eu tivesse a serenidade, eu tivesse a paz que eu tenho hoje, já pensou? Mas não daria certo. Porque para chegar no hoje eu tive que viver o ontem. Vocês estão me entendendo? Para o Pai tudo tem um propósito. Por isso que está escrito, retende o bem. Quando eu fui testemunho de Jeová, ancião, eu me lembro do ancião que me ensinou, né, que era um senhor mais velho, eu tinha 30 anos. Nem isso, acho. Quando eu me tornei ancião. E ele tinha um filho, um rapaz forte, bonito, né, assim, tinha uns 16, 17 anos. E nós, Testemunhos de Jeová, nós aprendemos realmente o que é, né, disciplina. É uma pena que seja a disciplina humana, né, e não a disciplina que vem do alto. Mas esse rapaz, devido a ser bem mais novo, né, e ser ancião, ele conversava muito comigo. E ele me disse, né, que fazendo 18 anos ele estava fora. Ele me disse isso por quê? Porque ele era um rapaz bonito, um rapaz, né, bem apessoado mesmo. Ele ia entrar na faculdade. Ele me contou que no colegial, quando ele estudava ainda, né, na época, todas as meninas da sala de aula queriam ele. E ele não podia ter nenhuma. Entendem? Entendem por que quase todo casal que tem um filho ou mais e o leva para a igreja desde pequenino, quando ele faz 18 anos ele pula fora?
E eu entendi muito bem o rapaz, porque quando eu entrei, né, para estudar a Bíblia e tudo, eu já tinha 30 e poucos anos e vivi de forma assim, vamos dizer, com muita coisa, tá? Então a escolha de estar lá, embora foi o pai que me pôs, porque eu sei que eu aprendi coisas lá que até hoje valem, embora uma outra parte bem grande é baboseira, mas eu gostava de estar lá, eu queria estar lá. Agora, o rapaz sempre esteve lá, desde que nasceu. Ele não tinha conhecimento do mundo. Ele não tinha tido nunca uma namorada. Eu já tinha sido casado. Aliás, minha esposa me largou porque eu fui me batizar Testemunho de Jeová. Minha primeira esposa. Então, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Em conversa com meu pai ontem, ele entrou nesse assunto. Ah, como era bom antigamente, hoje, sabe? Ele está com 87 anos. Fez hoje. E ele falou, mas sabe, eu não tenho mais ânimo para nada, eu não sei o que lá, não sei o que, não sei o que. Eu peguei e falei para ele, mas pai, o que o senhor absorveu, ele não é servo, ele não foi chamado, pelo menos eu acredito assim. Ele se diz católico, mas não vai na igreja. Enfim. Ele nunca gostou de ler, ele nunca, sabe, ele sempre foi uma pessoa assim, vamos dizer, que talvez nunca tenha refletido sobre a vida. Então ele se limitou, né, nos seus afazeres e ele disse pra mim, é muito ruim ficar velho. Eu disse, gozado pai, eu tô ficando velho, tudo bem, você tem 87, eu não sei até lá se eu estiver vivo. Mas com certeza, se eu estiver vivo até os 87, eu já estarei no reino, né, se o pai permitir, então eu vou estar bem. Eu falei, mas eu gosto muito dessa idade. Eu falei, eu tenho dores no corpo, eu não quero mais andar, eu não tenho mais vontade de sair, mas eu estou em paz. Eu estou, sabe, tem dia que eu não tenho dinheiro para comer, tem dia que, sabe, é uma coisa assim, eu e minha esposa vivemos de uma forma muito diferente. Porque existe base. E essa base, como disse o Mashiach, quando ela se tornou a verdade, em 2001 começamos, né, a caminhada na Teshuvá, aí sim nós começamos a utilizar o esterco como fertilizante, adubo. E aí sim, nos transformamos em sementes que
cresceram, criaram raízes. Eu acredito que qualquer um de vocês, se tivesse que passar pelo que eu e minha esposa passamos de 2001 até hoje, o que é isso? E, no entanto, nós passamos por uns perrepes bastante fortes, né? E continuamos a passar. Como eu disse, tem dia que nós não temos o que comer. Mas, em contrapartida, ela está dormindo agora. Na hora que ela acordar, com certeza eu estaria aqui gravando. Ela, apesar que é muito cedo ainda, né? São 5h47. Mas quando nos encontrarmos, olhar um para o outro já nos transmite energia para passarmos aquele dia. Porque sabemos não estar sós. Sabemos que, assim como Adão e Havá, um completou o outro, assim ocorre comigo e com minha esposa. Agora, isso só foi possível porque, desde que nós nos casamos, que nós só trabalhamos com a palavra, conversamos sobre a palavra. Então, o que para nós é natural, para outros é, né? Eu até brinquei ontem no jantar com a Eliane, que eu estava falando, né, da questão de eu estar aqui no Espírito Santo, a 1.200 quilômetros de São Paulo, onde era a minha cidade, onde eu nasci, onde estão meus pais, minha família. E ao perceber, depois de 1 ano e meio, que eu tinha que vir para cá, que era a vontade de meu pai e a Ru, nós viemos. E aqui estamos, num lugar lindo, maravilhoso, que eu, olhando para esse lugar, eu digo assim, será que ele vai ser afetado pelas bombas, né? Vamos aguardar, em breve saberemos. Então vejam, se uma pessoa vive 100 anos, acorda, vai trabalhar, volta para casa, janta, né? Liga a televisão, fica lá na rede bobo. Realmente, né, essa pessoa, quando chegar aos seus 70 anos, vai repetir o que Salomão disse, né, Shlomo, que tudo era vaidade, né, porque quando chegava a idade de 80 anos, era só cansaço, dores, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Observem, o que Shlomo pediu para o pai, quando o pai quis abençoá-lo? Sabedoria. Mas tudo indica que no coração dele, a sabedoria que ele queria era humana. Por que eu digo isso?
pelas coisas que ele almejou, pelas coisas que ele fez, pelas coisas que ele obteve, pelas 1000 esposas, né, que o levaram à adoração pagã, né, à idolatria. Então fica estranho, né, você dizer, ele pediu sabedoria. Então, apesar de nós sabermos que tudo isso está no plano do Pai, né, que ele tinha que ser assim, justamente para que as tribos do norte ficassem insatisfeitas com o governo dele. E aí, quando ele morreu, o filho dele, assumindo, né, o reinado, foi lá e teve que sair correndo para não ser morto. E isso possibilitou existir, então, a divisão da nação e a Ashuru, e isso faz parte do plano do Pai, mas não vem ao caso agora. O meu pai me critica muito, né, porque o Pai me agraciou com muitos dons. Isso mesmo antes de eu saber que ele existia. Como diz David, o Pai nos conhece e nos abençoa desde o ventre de nossa mãe. Não quero com isso dizer que eu fui santo. Não, ninguém é santo, não existe um só bom. Eu estou querendo com isso dizer que se não houver uma reflexão, se não houver disciplina, você está fora. Fora da onde? Do reino. Ah, não crê no reino? Bom, então para você tanto faz, né? Então, enquanto as pessoas não aprenderem que o viver o hoje significa se lapidar com o que fez ontem, os dias vão apenas passar. É como aquele que fica pensando só no futuro e com medo e preocupado. Ele nunca vive o hoje, o que significa que ele nunca reflete no que ele fez ontem. Sabe, muitas decisões que eu tomei na minha vida, eu tomei porque aguardei o Pai permitir e eu compreender o que estava acontecendo. Eu estava falando, né, que ontem no jantar eu falei para Eliane, já pensou se o Pai nos manda agora para a Amazônia, né? Bom, então é o seguinte, meus irmãos. Sem perseverar, como disse o Mashiach, aquele que perseverar até o fim receberá o galardão e as bênçãos prometidas a Abraão. Então, sem o perseverar, para alguém perseverar, esse alguém tem que ter raiz. Para se ter raiz, você tem que conhecer a palavra,
Você tem que se conhecer, porque você vai saber como que você age perante tudo, para que você possa então comprovar o que foi dito pelo Mashiach. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da mentira. Eu espero que isso sirva para alguém, né? Eu quero ler aqui o texto, né, que tem o retende o bem, né, escrito pelo Ravi Shaul, o vulgo apóstolo Paulo. Então, eu vou ler alguns textos, né, antes de chegar neste do retende o bem, para que vocês entendam, né, o contexto disso. Porque as pessoas acham assim, né, que elas viram uma pessoa na rua dando esmola para alguém. Não, essa pessoa é do bem. Só que essa esmola que ele deu, ele acabou de roubar a carteira de alguém ali mais para frente, ou para trás. E aí? Percebem? Por isso que tem que ter a reflexão. Observe bem. Está na primeira carta aos Tessalonicenses, né, de Shaul, no capítulo 5, versículo 21, que nos diz assim: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Peraí. Pronto, agora eu vou enxergar. Bom, vamos para o 12 de novo. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós em Yahu, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, carregais os fracos e sejais pacientes. Que vai mais longe. E sejais pacientes para com todos os irmãos. Tá? Regozijai-vos sempre. Estais sempre alegres, sabe? Agradecendo. Sabe, tem gente que passa o dia inteiro lamentando, sabe? Ah, isso, aquilo. Eu fico realmente assim, triste, né, quando eu vejo isso. Porque a pessoa só consegue ver o lado negativo de tudo. Ou seja, ela não se conhece, então ela não tem como discernir o que lhe faz bem e o que lhe faz mal. Então, regozijai-vos sempre, ou seja, sempre estejais agradecendo. É assim mesmo, tá? Se você der um chute, né, com o dedão assim, cheio e forte numa cadeira, você está passando assim, claro, você vai, ai, né? Mas você tem que automaticamente e imediatamente olhar para o pai e dizer: obrigado, pai, porque pode ter certeza que aquela topada vai lhe servir como lição.
Orai sem cessar. Veja, gente que acha que orar, né, é ficar repetindo coisas, né? Mas o próprio Mashiach disse: não fiqueis aí fazendo vãs repetições, assim como os gentios fazem. Gentio não é um tipo de gente, são nações. É o povo das nações. Tá? Não, em tudo dei graças, porque esta é a vontade de Yahu para convosco. Não extingais o espírito. Observe, o espírito, se você é inconstante, se você não tem disciplina, se você não tem obediência, se você não reflexiona naquilo que você aprende, o espírito, por isso muitos chamados poucos escolhidos. Não desprezeis as profecias. Porque está todo mundo desprezando a profecia. Sabe? Primeiro, eu vou falar em termos de Brasil, tá? Primeiro, Bolsonaro. Depois a briga aí da esquerda e da direita. Agora um vírus aí que eu saiba não matou ninguém. E não é ignorância minha. É que eu não assisto a Globo. Observem que todas as mídias estão querendo te colocar em pânico. Então não desprezeis as profecias, porque na profecia não diz que virá um vírus que matará todo mundo. Isso é um golpe para que cheguemos até a nova ordem mundial. Examinai tudo. Examinar significa olhar, pensar a respeito, observar, saber para que serve, enfim, esmiuçar aquilo. Então examinai tudo. E ele termina dizendo: retende o bem. Eu acho que esses 9 versículos, 9, 10, eles nos dizem tanta coisa que só eles, né, se uma pessoa realmente os analisar e entendê-los, somente eles fariam com que você fosse alguém melhor. Bom, meus irmãos, eu vou parar aqui, lembrando que hoje é o 27º dia, né, da contagem do Homer. Lembrando-vos que ao pôr do sol de hoje entramos no Shabat, dia 15 lune solar, que será o último Shabat da quarta Shavua, da contagem do Homer. Né? Será o 28º dia. Lembrando a vocês de que, mais do que nunca, nós estamos necessitando de ajuda. Eu sei que as pessoas estão aí preocupadas com o seu próprio umbigo, mas eu não acredito que ninguém pratique uma das coisas que são mais exaltadas na palavra.
É isso, meus irmãos. Me despeço. Provavelmente voltarei ao berço. Enquanto eu vou deixar isso aqui mixando. E ao me acordar, irei então renderizar, mandar para o YouTube e espero, que fique tudo pronto até pelo menos amanhã cedo, para que este seja o estudo, a reflexão desse nosso Shabbat. Porque Parashá é uma repetição, Nós temos que dar espaço ao Espírito. Nós não podemos dizer, não, tem 45 minutos de avisos, tem 2 horas de culto, depois tem isso, depois tem aquilo. E preparar tudo bonitinho. Não tem nada escrito. A não ser os textos que eu abri minha Bíblia online para poder ler. Combinado, meus irmãos? Fiquem na paz. Tenham um ótimo Shabbat para quem guarda, Porque tem muita gente aí dizendo que guarda, mas não guarda. Mas como vai ser ele que vai se ferrar no fim, não eu, não cabe a mim ficar vigiando se ele está guardando ou não. Enquanto ele é um nenê, que eu estou ensinando o ABC para ele, até cabe a mim. Mas a partir do momento que ele passa a ser um garoto, ele já tem que pensar por si próprio. Então, meus irmãos, Shalom, Boker Tov, e se eu não tiver outro contato antes, tenha um ótimo Shabbat. Fui.